Ô Lucas, qual que tu diria que é o teu maior defeito, cara? Eu acho que o meu maior defeito é ser perfeccionista. Sério, eu não consigo desenvolver nada sem escrever testes unitários, sem pensar em CI/CD. No final do dia não é bem assim, né, pessoal? Eu perguntei pra vocês lá no Twitter, tu sofre por ser perfeccionista? E eu digo no código, tá? Principalmente no teu código. E embora alguns de vocês lá naquela thread tenham me dito, não, ser perfeccionista é bom. Esse artigo aqui diz o contrário, né? Perfeccionismo, um dos maiores assassinos de produtividade na indústria de engenharia de software. Aí o autor começa desenhando esse gráfico aqui. Hidrate-se, pessoal, desculpa. Aí o autor começa desenhando esse gráfico aqui, cara, onde tu tem uma linha de valor, né, uma coluna de valor e a linha do tempo ali da entrega daquele valor. Tu vai entregando até algo que seja bom o suficiente e o resto é o perfeccionismo. Daí tu vai ver que tu tem uma diminuição do valor entregue aqui, né? Então a questão é tipo assim, tu continua iterando naquilo pra ficar cada vez melhor, mas tu gasta mais tempo do que o valor que tu tá ganhando. Na verdade, eu tenho que discordar um pouco aqui desse gráfico por dois motivos, tá? Primeiro, que o que a gente acaba vendo, na verdade, é mais ou menos isso aqui. Tu tem aqui o valor que é entregue, tá? Esse aqui é o teu valor. Na verdade, isso aqui é o tempo, né? Tu tem o tempo que é entregue e aqui tem o valor. O que eu costumo ver na nossa área é o seguinte, meu. Primeiro erro daquele gráfico ali é que ele para numa crescente. E, na verdade, depois que tu encontra aqui algo que a gente chama de máximo retorno, tu começa a ter uma caída no valor que tu entrega, na verdade. Então, quanto mais tempo tu vai gastando, talvez tu tenha até uma queda de valor. O que isso significa? Significa que talvez tu tá adicionando conflitos com outro trecho de código que outros colegas teus estão criando. Talvez o tempo que tu tá levando, na verdade, em perspectiva do que o usuário tá utilizando, tem um valor diminuído, mas o maior erro daquele gráfico ali, ao meu ver, não é nem o fato de colocar a decrescente ali na entrega de valor, mas sim o fato de acreditar que o perfeccionista, o dev perfeccionista, ele entrega valor ao longo do tempo. Na verdade, tu sabe que não é isso que tu faz. Não é. Quando tu é perfeccionista mesmo, o teu maior defeito é justamente não conseguir ir entregando valor ao longo do tempo. Tu planeja algo, se é que tu planeja, de uma forma que tu não consegue entregar o valor. De uma forma que um tempo passa, aí tu consegue entregar um pouquinho de valor, aí tu coleta feedback, daí um tempo passa e aí depois tu consegue de novo retornar valor. Mas tem uma queda aqui. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se fosse esse mundo aqui, show de bola. Vamos todo mundo ser perfeccionista, né? Tu vai entregando valor, e se tu quiser continuar melhorando, continua entregando valor, mas não é isso que acontece. O que acontece é que tu fica um bom período de tempo sem entregar valor algum. Mas tudo bem, vamos ler o artigo aqui. Então, introdução. O perfeccionismo é uma das coisas que nos machucam sem nem perceber. Porque esse artigo aqui vai falar sobre burnout, tá? Podemos pensar que é ótimo colocar tanto esforço para garantir que o resultado seja perfeito, mas no final do dia, nunca terminamos e ele se torna um trabalho em andamento sem fim. O que é um grande problema. Exatamente. O que tu tá descrevendo aqui nessa introdução é exatamente o que não está aqui no gráfico. É aquele trabalho em andamento que tu nunca consegue entregar e que gera mais conflito com outros códigos, que tu tem menos interação com o usuário final, coleta feedback de forma mais tardia e tudo isso acaba sendo, na verdade, acaba entregando menos valor. Se é que tu me entende, né? Esse artigo foi feito em colaboração com Jordan Cutler, engenheiro de software sênior no Pinterest e autor do boletim informativo High Growth Engineer. Nós dois cometemos muitos erros pensando que a perfeição era o caminho a seguir e depois de algum tempo percebemos que o progresso é muito melhor. E hoje estamos compartilhando nossa história com você. Vamos começar com a primeira do Jordan, né? Aqui traduziu para Jordânia, do Jordan. A história do Jordan lidando com o perfeccionismo. No início da minha carreira, passei muito tempo escrevendo código. Na verdade, enviei mais de 1.200 pull requests nos meus primeiros 2 anos como engenheiro, como uma média de 1 a 2 pull requests por dia. Na verdade, isso aqui é uma grande média, cara. Se tu tá criando 1 a 2 pull requests no dia, significa também que tu é um péssimo colega, né? Imagina esse cara, meu. Tu vai me dizer que ele consegue entregar 2 pull requests por dia e aprovar 3? Porque se tu gera 2 pull requests, eu espero que no mínimo tu esteja revisando 2 pull requests de outros colegas, né? Porque do contrário, tu vai ter todos os colegas colocando 2 pull requests por dia e nenhum pull request sendo mergeado. Então, aqui é uma questão bem interessante até pra poder equilibrar, né? Tu consegue aprovar a mesma quantidade de pull requests que tu cria por dia
dia, enquanto a velocidade do código era alta, eu estava focando nas coisas erradas. A maioria dos PRs era dedicada a aperfeiçoar nossa base de código. Na época, eu achava que estava fazendo coisas ótimas. Quem não gostaria de que o código fosse enfeitado? Mas, olhando para trás, percebi como poderia ter gasto meu tempo muito melhor. Isso aqui, cara, é uma coisa que, numa grande empresa, a gente chama de burocracia muitas vezes. Que é tu ter que escrever uma proposta de mudança, né? Então, muitas vezes, quando tu vai refatorar uma parte do teu código, tu vai tentar deixar ele mais perfeito, tu precisa dizer o porquê, né? Tu propõe, então, eu tô mudando isso por conta disso e daquilo, porque a gente vai conseguir ganhar mais tempo, vai reduzir o uso de memória, esse tipo de coisa, entendeu? Não é que o perfeccionismo seja ruim, é que o perfeccionismo sem planejamento pode ser muito ruim. E vocês falaram um pouco disso aqui nas respostas do meu tweet. Tem um caminhão aqui na frente agora. Não sei se vocês conseguem escutar, espero que não. Vamos esperar um pouquinho. A Kate falou uma coisa interessante. Eu escolho bem os momentos para sofrer. E aí eu lembrei de um grande problema, cara, de quem é perfeccionista, que é o seguinte. E se tu estiver nesse caso aqui, toma cuidado, tá? O problema é de não saber gerenciar o próprio tempo. Como é que começa esse problema aqui, tá? Tu recebe uma tarefa. Ok, recebi a minha taskzinha. Criar um componente ali no React. Aí tu começa a trabalhar nessa tela, nesses componentes, tá? Começou a trabalhar nisso. Aí tu começa a escrever o teu código, tu tem uma visão de como que as coisas devem funcionar, tu visualiza cada componente, cada interface, cada interação, cada export, cada prop, tudo. Tu começa a trabalhar insanamente nessa solução. Então escrever várias linhas de código. Vai escrevendo, tudo numa mesma branch. Não tem problema. Não tem problema porque vão combinar, né? Tu é perfeccionista, né? Tu tá mirando pelo perfeito. Então como é que isso vai ser um problema? O problema é justamente tu não conseguir mais ou menos dividir isso aqui em entregáveis, entendeu? No momento que tu consegue dividir isso aqui em entregáveis, tu consegue, por exemplo, entregar valor ao longo do tempo. E o entregável não é algo tipo assim, tá, eu entreguei, mas não funciona. Não, o entregável tem que ser pelo menos algo que funcione. E quando eu digo algo que funcione, não me entenda errado, tá? O código tem que estar acoplado no teu projeto, não necessariamente o usuário precisa estar utilizando aquilo ali. Então, obviamente, tu pode começar pela camada de dados da tua funcionalidade que tu tá criando nova, subir essa camada, esconder atrás de uma feature flag, não me importo, I don't care, tipo, tu consegue fazer merge, tá em produção, mas tá desativado, aquilo tá integrado no projeto, tu já recebeu o feedback dos teus peers, né, dos teus colegas, é isso que é uma entrega, isso que entrega o valor, entendeu? Obviamente, se for algo visual, aí sim, tu pode começar entregando uma tela que tem só a lista, não tem um botão de deletar os itens da lista, por exemplo. E normalmente, todas essas entregas aqui, elas vão estar sendo feitas numa branch de desenvolvedor, por exemplo, development da vida, e tu tem um cut, certo? Então, digamos que hoje seja dia 19 de agosto. Então, dia 19 de agosto, e tu sabe, por exemplo, tu vai cortar uma FC, tá? Uma Feature Candidate, no dia 25 de agosto. Então, tu sabe o tempo que tu tem. Então, a grande questão é quantas interações tu vai ter para melhorar isso aqui, ou no trabalho que tu dividiu, quantas interações tu ainda vai ter para que seja possível tu adicionar isso no development, para quando tu fizer o corte aqui do development, que isso aqui vai virar, no caso, uma branch já de release, né? Então tu vai ter que uma release branch, tu vai ter um code freeze para esse trecho do desenvolvedor, de desenvolvimento, tu pode colocar uma tag, não sei qual que é o processo que tu tá utilizando, trunk-based, git flow, vai mudar um pouco do que eu tô falando aqui, mas vai ser algo parecido, tu vai precisar planejar quanto tempo tu ainda tem para que todas essas peças aqui consigam ser colocadas juntos. Tu saber escolher bem o momento pra sofrer por esse perfeccionismo é importante. Cara, é dia 22, tu vai começar a pensar nas coisas perfeitas? Não, talvez tu não entregue. O que não significa que tu não tá, digamos, focando na qualidade, tá? Porque a tua tarefa como engenheiro de software é advogar sempre pela qualidade. A minha TPO, Technical Product Owner, me perguntou uma vez o seguinte, cara: Lucas, tu acha que a gente deve fazer o route dessa release aqui? Que significa basicamente parar de fazer o rollout dela, né? Que significa basicamente não entregar aquela release para mais usuários. Por exemplo, tu tá fazendo o rollout da tua release,
então 1%, 2%, 5% da tua base de usuários, tu conseguiu identificar um bug, ok? Tu identificou um bug para essa base de 5% da tua base de usuários, tu faz o halt dessa release, ou seja, tu pausa a tua release e tu começa a trabalhar num hotfix. Então vai chegar um momento que a gente vai precisar avaliar esse bug aqui, ele é crítico ou não. Tu imagina que lá no teu Sentry, como sendo o teu Analytics, que monitora os erros de logs da tua aplicação, e tem outros que, além do Sentry, tu vai ter, sei lá, o Datalog, Amazon CloudWatch, New Relic, tem vários outros, tá? Mas enfim, eu respondi o seguinte: esse erro tá acontecendo apenas para 0,5% dos usuários, tá? A release tá entregando uma nova funcionalidade. Como engenheiro, eu vou te dizer o seguinte: sim, vamos atrasar a entrega dessa nova funcionalidade para corrigir esse erro. Porque o meu trabalho aqui é advogar pela qualidade. O trabalho do PO, o trabalho do PM vai ser advogar talvez pela entrega da funcionalidade. Então, isso significa basicamente, se tu não entendeu aonde que eu quero chegar, é que o perfeccionismo não é só escolher o momento para ser perfeccionista no quesito de quantos dias tu tem para terminar a tua tarefa, mas também perfeccionismo no quesito de o bug ou aquele bug que tá naquelas linhas de código ali, ele precisa ser corrigido agora. O quão crítico é? Quantos % da tua base de usuário tá sofrendo por esse bug? Então tu escolhe quando que tu vai precisar, digamos, ser perfeccionista e corrigir esse bug e parar a entrega de uma nova funcionalidade, por exemplo. Tu escolhe baseado em números. Tu escolhe basicamente o momento que tu quer sofrer. Uma outra forma legal de pensar nesse tweet aqui, de escolher bem os momentos para sofrer, que, pô, Kate, tu deixou bem aberto, né? Então isso aqui pode significar várias coisas, mas foi legal porque, enfim, a gente vai conseguir explicar várias situações. Mas uma outra situação de escolher o momento de sofrer por perfeccionismo é o seguinte: tu tá escrevendo o teu código num módulo do teu projeto, digamos que esse módulo aqui é a V1 do teu projeto, tá? E tu sabe que tem um outro time lá trabalhando na V2. E a nova funcionalidade que tu tá trabalhando, tu precisa entregar ela na V1. Só que tu já sabe que o outro time já tá trabalhando na V2. Então, tipo, faz sentido tu ser perfeccionista na V1? Ou faz sentido tu gastar mais tempo sincronizando com os times que estão fazendo a V2. Enfim, escolher bem o momento pra sofrer, pra mim foi um ótimo tweet, porque é bem isso, cara. Tem várias vezes que tu tem que escolher quando que tu quer ser perfeccionista, né? Então, em vez de aperfeiçoar o código, geralmente um código que não era alterado há anos e não precisava ser alterado, eu poderia ter agregado valor para a equipe. Aí aqui ele tá falando o seguinte: no caso dele, ele tá sendo perfeccionista num código que já existe, não num código novo. Então, coisas como reduzir, né, a tradução aqui ficou muito ruim, cara. Reduzir o que tá no prato dos meus companheiros de equipe, em vez de aumentá-lo com mais revisão de código para dar a eles. É aquilo que eu falei, ele entregava 2 por request, mas provavelmente não aprovava nenhum. Enviando o recurso, né, atual mais rápido e avançando no próximo. Perguntando ao meu gerente como posso ajudá-lo. Então, mesmo que eu tenha conseguido todos esses pull requests no começo da minha carreira, hoje percebo o quanto eles não tinham importância, né? Se eu tivesse gasto menos tempo aperfeiçoando o código, poderia ter entregue 50% menos pull requests e agregado 2 vezes mais valor à equipe. Hoje, tenho sorte se eu entregar mais de 3 pull requests em uma semana. Aqui eu vejo um pouco de desconexão entre perfeccionismo e entrega de código, né? Então, tu entregar mais código muitas vezes não é ser perfeccionista, porque a maioria das gambiarras, tu escreve mais código pra fazer elas. Então, cuidem com isso aqui. Tu não tá sendo perfeccionista porque tu tá alterando um monte de código. Isso porque meu foco está em trabalhar nas coisas certas, o que geralmente significa ajudar a equipe, criar enfim, parcerias, escrever propostas e me escalar por meio de documentos. Quando eu entrego o código, é com a intenção clara de mover valor para a equipe ou empresa. Fora desse exemplo, evito o perfeccionismo fazendo 3 coisas. Anotar minhas prioridades. Então, no começo da semana, o que me ajuda a saber o que é mais importante realizar. Dica: geralmente não é aperfeiçoar algo. 2. Enviar a menor unidade de valor que eu puder, seja para clientes internos ou externos. Por exemplo, enviar um protótipo 80% funcional atrás de um sinalizador de recursos, uma feature flag que eu falei para vocês, para obter feedback inicial internamente. 3. Buscar um feedback mais cedo, né? Então ele coloca aqui 4 horas, por que tá em inglês agora? I set up 4 hours focus times block start of my day to make much progress that I can.
Então ele foca durante 4 horas no início do dia dele, e aí ele pergunta pra ele mesmo, baseado no que eu consegui concluir: tem mais alguma coisa que eu gostaria de compartilhar ou pedir feedback? E ele falou: eu faço isso todo o tempo, seja com documentos técnicos, né? Eu pergunto pro meu time: eu estou indo pra uma direção completamente errada ou eu deveria continuar nesse caminho? E algumas vezes eu descubro que tem uma solução mais simples pro que eu tô propondo. Já foi explorada ou não entrega valor. Isso me salva ali, me poupa várias horas do meu dia aperfeiçoando por ter, no caso, aperfeiçoado a documentação, né? Ou ao contrário, that saves me hours of time from perfecting the document. Então isso, na verdade, salva ele várias horas de perfeccionar o documento. E aí aqui ele aborda uma coisa mais aqui focada em propostas, né? Então, qual que é o mindset do perfeccionista, né? Primeiro tu escreve um draft da tua solução, um rascunho, e aí tu começa a trabalhar no aperfeiçoamento disso. Então, o mindset de progresso é basicamente tu escrever o teu rascunho, tu buscar feedback, e aí tu conseguir poupar tempo. Num caminho feliz sim, né? Mas também pode acontecer que tu vai ter esse mesmo tempo de perfeccionar ou mudar a tua direção. Menos perfeição, mais progresso. Agora, a história de Gregor lidando com perfeccionismo. O perfeccionismo tem sido um problema pra mim desde cedo. Sempre quis fazer as coisas da melhor qualidade possível, especialmente as que importam muito pra mim. Demorei muito para perceber que isso é realmente contraproducente. Aqui estão as coisas mais proeminentes que eu queria aperfeiçoar como engenheiro de software e gerente. Eu queria aprender perfeitamente com tutoriais. Nos meus primeiros dias como engenheiro autodidata, aprendi muito em tutoriais. Olhando pra trás, naquele momento, pude ver como eu poderia ter progredido muito mais rápido se eu não quisesse sempre ter certeza de que terminaria cada tutorial 100%. Além da mentalidade de eu não deveria perder nenhum segundo disso. O que eu sei agora é que a melhor maneira de aprender com tutoriais é obter o que você precisa e aplicar isso ao seu próprio projeto. Ou seja, eu acho que a gente deveria parar de ler esse artigo aqui e aplicar, né? O que vocês acham? Vamos dar uma olhada primeiro nas respostas dos tweets que vocês mandaram. E caso tu queira continuar lendo a história do Gregor, eu vou colocar o link aqui na descrição. Então o codista falou o seguinte: não, né? Então eu perguntei se tu sofre por ser perfeccionista, e ele falou: não, ser perfeccionista é bom. Você tem que lidar com a frustração às vezes quando precisa entregar um código subótimo, mas é melhor do que não se importar com o que é entregue. A frustração é incômoda, mas não acho que seja um sofrimento. O jogo é assim. No caso, tu não cometer isso aqui, né? Eu acho que é muito fácil tu achar que o perfeccionismo é bom, codista, se tu tá entregando, certo? O grande problema é tu não entregar. Esse é o grande problema. Então por isso que a galera fala, né? O feito é melhor que o perfeito. O perfeito é ótimo se tu entregou algo antes. O que não significa que tu precisa escrever um código para refatorar esse código, tá? Não é isso que eu quero dizer. Tu pode entregar antes um documento. Tu pode entregar antes um pseudocódigo para obter feedback dos teus colegas. Tu pode desenhar, cara, no ScholarDraw como é que tu, entendeu? No Miro, em qualquer outra ferramenta, desenha como que tu visualiza os módulos que tu pretende adicionar no projeto. Tipo, tudo isso faz parte da entrega, né? É isso que eu acho. Mas eu concordo, é melhor do que não se importar. Tu tem que se importar, né? Tu tem que se importar com o que tu entrega. E o jogo é assim. O Giovanni falou aqui, ó, só de vez em quando, como sou agilista, faço o melhor código que funciona. Refatoro o suficiente e paro. A mentalidade agilista aqui, no caso, seria, eu diria que é aquela mentalidade de entregar, né? De ter algo que tu consiga entregar no final da sprint. Eu não sofro, mas meu código sofre. Ele nunca acha que está bom o suficiente. Mesmo depois de rodar 100% nos testes. É como se eu tivesse crise existencial. Cara, tu escreve testes, tu já tá em outro nível. Durante toda a minha carreira foi uma das coisas que mais me ajudou, tanto por não ter que refazer tanta coisa, como também de deixar as coisas no jeito pra passar pra alguém ou quando fosse voltar naquilo. O desafio passou a ser tempo, mas treino e negociação ajudaram muito. Isso aqui é um ótimo depoimento, cara, porque diz muito sobre gestão do tempo, né? É muito fácil tu ceder pro tempo. Tu olhar assim, não vai dar tempo, eu não vou fazer. E tu optar por fazer da pior forma ou da forma mais rápida. No momento que tu tem essa pressão interna de entregar com qualidade, tu começa a ver, ok, eu quero entregar algo com qualidade, como é que eu posso usar o tempo pra entregar isso de qualidade? Como é que eu posso fazer pequenas interações? O Hermes falou demais, é um exercício constante que eu tenho que fazer pra não ficar fazendo
refatoração toda hora. Às vezes a task tá quase lá e eu penso, esse método não tá bom. Inclusive, é o maior motivo pelo qual eu não tenho nenhum side project de pé. Todos morrem após serem reescritos 10 vezes. E eu acho interessante que eu tô vendo muito de vocês falando de refatoração, né? Tipo, se tu não é perfeccionista, vai ter que refatorar. E na verdade, todo código um dia vai precisar ser refatorado quando um perfeccionista achar ele. Eu acho isso meio interessante pensar nisso, né? Porque o cara que não é perfeccionista, ele não sofre por essa refatoração, porque ele não vai refatorar. Quando eu era pleno, sim, depois eu relaxei. Done is better than perfect. Exatamente, eu acho que feito é melhor do que perfeito, mas enquanto tu busca a perfeição, pra não acontecer isso aqui. Quando eu vejo alguém falando feito é melhor do que perfeito, é justamente porque tem gente que foca no perfeccionismo sem nenhuma entrega. Então aqui tu tá durante um grande intervalo de tempo entregando 0 de valor. E é por isso, é daí que essa frase feito é melhor que perfeito vem. Olha só, tem um botão agora de perguntar ao Grok, cara. Cara, estou há 4 anos pra sair com o meu aplicativo e ainda não termino por ser muito perfeccionista e querer sempre melhorar algo. O Link falou que sim. O Igor falou pior que sim, mas se eu não precisar fazer nenhuma alteração no arquivo, não olho pros demais códigos. Uma coisa que faço muito em Dart é codar com tipagem estática e pedir pra IA refatorar usando inferição de tipo. Melhora a leitura. Tá aí o Igor usando o Copilot ou não sei qualquer outra IA aí da vida. Normalmente, cara, eu uso a IA para descrever o código. Então, eu já fiz o seguinte, eu implementei uma solução e eu queria escrever um pull request com uma descrição legal, assim, da minha proposta. Então, eu escrevi o código, mas eu não conseguia explicar, tipo assim, num pull request de uma forma legal, em inglês, concisa e tudo mais. Aí eu perguntei pra IA, como é que eu posso explicar isso, aquilo? Daí ela falou, escreve dessa... Daí ela escreveu o textinho de resumo, né? O Emerson falou aqui, já sofri, hoje em dia já não quero perfeição. Funcionando estável e limpinho muitas vezes já resolve. Funcionando estável e limpinho, pra mim já tá ótimo, né, cara? Tá funcionando, tá estável e tá limpo, tá ligado? Tá perfeito. O interessante é programar em estágios. O estágio da perfeição em performance muitas vezes não é necessário. O Felipe falou tudo isso pra VM jogar fora e otimizar para algo que realmente funcione. Over-engineering. Over-engineering. Vamos ver o que o Grok explica pra nós o que é over-engineering. Explica em português. Vamos ver se o Grok beta... Esse aqui é o beta já 2, Grok 2. Over-engineering é quando você cria um sistema ou solução muito mais complexo do que o necessário, resultando em ineficiência, custo mais alto e dificuldades de manutenção. É como usar um martelo de guerra para quebrar uma nozes, mas com código ou maquinário. Draw this to me. Vamos ver se ele desenha isso aqui. E agora o Grok tá desenhando, né? E tá sem filtros nenhum, por sinal. Tá aí, um desenho bem meia boca. Vamos ver como é que ele tá sem filtros. Tá aí, ó. Não tá chorando, né? Não tá chorando. Pra ele tá meio feliz ali. Não faz chorando. É sem filtros. I wanna see tears. Escrevi errado. I wanna see tears. Não rola. Últimas palavras, então, aqui, pessoal. Obrigado a Jordan por compartilhar sua história e seus insights sobre esse tópico tão importante. Não deixe de conferir o LinkedIn dele e também confira a sua newsletter. Eu vou colocar o artigo aqui e aí vocês podem procurar todos esses links aqui, tá? Vamos finalizar esse artigo com essa mensagem importante. Qual que é a mensagem importante? Vamos lá. Não existe perfeição e quanto mais rápido percebemos isso, melhor será nosso progresso e mais coisas faremos. Fica aí, perfeição não existe, cara. É tudo uma realidade da tua cabeça. Na verdade, é tudo tu não sabendo planejar a tua tarefa e não sabendo gerenciar o teu tempo. Sempre quando tu não consegue entregar algo, tu diz assim, não é porque eu sou perfeccionista. Na verdade, ou tu não tá planejando direito, ou tu não conseguiu gerenciar o teu tempo, porque tu pode buscar a perfeição, mas sabendo entregar valor na linha do tempo. É basicamente isso. Hidrate-se. Morangos é perfeição, né?